Vamos aquecer as coisas por aqui. Ao longo dos últimos vídeos, encerramos a análise da evolução dos destroyers ao longo da história, com uma pequena ressalva. A fase mais ativa da Primeira Guerra Mundial ainda merece uma revisão futura. Mas depois desse fechamento, surgiu um pedido recorrente entre os apoiadores do canal. A ideia era simples e, ao mesmo tempo, bastante específica: criar uma espécie de epílogo para a série. O foco seria um recorte bem estreito no tempo, os destroyers armados exclusivamente com canhões, construídos no curto intervalo entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Era dos Mísseis. Um período que, de forma geral, pode ser associado à Guerra da Coreia, embora neste vídeo avancemos um pouco além, entrando pontualmente nos anos 1950. Naturalmente, este episódio acaba sendo um pouco mais curto do que outros da série. E há um motivo prático para isso. Com o fim da guerra, tanto a Alemanha quanto o Japão deixaram de desenvolver destroyers próprios. O que restou de suas frotas foi usado em viagens de repatriação ou distribuído como prêmios de guerra para outras nações. Não houve continuidade de projetos nacionais nesse intervalo imediato. É verdade que o Japão voltaria a projetar e construir destroyers próprios a partir da metade da década de 1950, mantendo navios armados apenas com canhões até o fim dos anos 1970. No entanto, esses projetos coexistiram com navios maiores já equipados com mísseis, e além disso, houve um hiato de cerca de 10 anos no desenvolvimento local. Soma-se a isso o fato de que muitos desses navios são considerados mais próximos de grandes escoltas ou fragatas do que de destroyers de linha de frente. Por essas razões, eles ficam fora do escopo deste vídeo. A Itália, por outro lado, merece uma breve menção. O país conseguiu retomar a construção de destroyers próprios relativamente rápido, em parte por ter deixado a guerra antes do fim e, curiosamente, por ter levado mais tempo para formalizar seu tratado de paz, que acabou sendo menos severo do que os impostos à Alemanha e ao Japão. Dito isto, começamos pelo caso mais simples, o Reino Unido. No pós-guerra imediato, os britânicos construíram apenas uma classe principal de destroyers de frota. A classe Battle representava um retorno ao conceito de destroyer de grande porte depois das classes emergenciais do tempo de guerra e da classe Weapon. No entanto, suas primeiras versões, com armamento principal concentrado avante e diversos compromissos de layout, deixaram claro que o casco que havia sido considerado grande no início da Segunda Guerra, como o da classe Tribal e seus derivados, já não atendia plenamente às exigências do novo cenário. Com o avanço dos canhões de 4,5 polegadas em montagens duplas mais leves, agora posicionadas no convés superior em vez de entre decks, decidiu-se que o programa de destroyers de 1944 deveria incluir dois caminhos: um novo destroyer de frota aprimorado e uma versão menor, sucessora da classe Weapon, que pudesse ser construída em estaleiros menos capazes. Essa classe menor, conhecida como D-Class, já foi abordada anteriormente, então o foco aqui permanece no destroyer principal. O projeto inicial era relativamente conservador, basicamente adicionar um terceiro reparo duplo de 4,5 polegadas à popa em um casco da classe Battle de 1943 e adaptar o maquinário para um sistema de unidades menos eficiente em espaço, mas muito mais resistente a danos. No entanto, problemas começaram a surgir nos navios da classe Battle ainda em construção. Isso levou à decisão de abandonar modificações incrementais e partir para um projeto completamente novo, algo que permitisse maior margem para modernizações ao longo da vida útil prevista. Um conjunto interno de requisitos foi então elaborado com essas ideias em mente. O choque foi quando o novo esboço de projeto foi apresentado. Em vez de deslocar pouco menos de 2.500 toneladas, como a classe Battle de 1943, o novo navio ultrapassava as 3.500 toneladas, um aumento de cerca de 40%. Isso causou preocupação imediata com custos e dimensões, e os projetistas receberam uma ordem clara: o deslocamento padrão não poderia ultrapassar 2.750 toneladas.
Ainda assim, esse limite deveria acomodar 3 reparos duplos de 4,5 polegadas de duplo propósito, 2 lançadores quádruplos de torpedos, diversos canhões Bofors de 40 mm e um lançador antissubmarino Squid, tudo isso com desempenho elevado. Enquanto engenheiros tentavam entender como atingir esse equilíbrio, surgiram questionamentos. Se os novos reparos de convés eram mais leves que os antigos, por que o salto de tamanho era tão grande agora que as restrições haviam sido suspensas? A resposta estava no sistema de maquinário em unidades, com caldeiras e turbinas separadas e alternadas, algo que exigia muito mais volume interno do casco. Além disso, não bastava simplesmente encaixar um canhão extra na popa. Era necessário garantir espaço livre suficiente ao redor do reparo para evitar danos a equipamentos e ferimentos na tripulação causados pelo recuo e pela onda de choque dos disparos. Isso exigia áreas livres muito maiores do que o espaço ocupado apenas pela arma em si. Após debates intensos, surgiu uma proposta que efetivamente acomodava 6 canhões principais, 4 reparos duplos de Bofors de 40 mm totalmente autônomos, cada um com seu próprio radar e sistema de controle de tiro, conhecidos como montagens Buster, precursoras diretas das futuras montagens STAAG, além de cerca de uma dúzia de canhões de 20 mm, 2 lançadores quíntuples de torpedos e o sistema Squid antissubmarino. Era um projeto ambicioso, complexo e o prenúncio de que o conceito tradicional de destroyer, mais uma vez, estava prestes a mudar. No papel, aquela configuração inicial conseguia se manter pouco acima das 2.700 toneladas de deslocamento padrão. O problema é que, nessa versão específica do projeto, o sistema de maquinário em unidades ainda não havia sido incluído. Além disso, grande parte do armamento estava concentrada nas partes mais altas do navio, o que começou a gerar preocupações sérias em relação à estabilidade. A primeira reação foi previsível: reduzir o armamento. Algumas armas foram removidas ou rebaixadas para tentar baixar o centro de gravidade. No entanto, essa solução teve um efeito colateral imediato. Ninguém ficou satisfeito. Rapidamente surgiram pressões para restaurar o poder ofensivo, especialmente no campo antissubmarino, que era visto como cada vez mais crítico no pós-guerra. Isso forçou os projetistas a procurar outras formas de economizar peso. Entraram em cena soluções menos óbvias: adoção de maquinário mais moderno e leve, redução sutil da altura de certos convéses, redistribuição de estoques, principalmente líquidos, para abaixo do convés mais baixo, entre ele e o casco, além do alargamento da superestrutura para reduzir seu comprimento e liberar mais espaço útil no convés. Foi uma sequência de ajustes pequenos, mas acumulativos. Em teoria, essas medidas conseguiram reduzir cerca de 150 toneladas do deslocamento total, permitindo recuperar o nível mínimo de armamento considerado aceitável. Porém, antes que o alívio durasse muito, uma nova restrição foi imposta. O limite de deslocamento caiu para 2.500 toneladas. Com isso, o projeto voltou a ficar cerca de 100 toneladas acima do permitido. A solução encontrada foi dura. O pesado lançador antissubmarino Squid foi removido e substituído por um grande número de cargas de profundidade. Essa mudança trouxe o navio quase exatamente para o novo limite exigido. O preço, porém, foi alto. O destruidor deixou de ser considerado uma plataforma antissubmarina de primeira linha, já que havia um consenso crescente de que cargas de profundidade tradicionais seriam pouco eficazes contra submarinos futuros. Mesmo assim, o projeto recebeu aprovação preliminar e, como costuma acontecer em engenharia naval, a partir desse ponto ele começou a crescer novamente. 2 reparos duplos de Bóforos de 40 mm voltaram a ser 3. A redução anterior havia sido compensada inicialmente pela remoção de parte dos canhões de 20 mm, mas agora o equilíbrio mudava mais uma vez. Pouco depois, já no fim de 1944, o Squid retornou ao projeto, substituindo completamente os 10 lançadores de cargas de profundidade que haviam sido instalados em seu lugar. Houve também uma tentativa ambiciosa de instalar nada menos que 3 lançadores quíntuplos de torpedos, ou pentádicos, usando a terminologia correta da Royal Navy, acompanhados de sistemas de recarga.
Essa ideia foi fortemente influenciada pelas experiências no Pacífico, onde os destroyers japoneses haviam obtido resultados impressionantes com armamentos torpédicos pesados. Após longas discussões, no entanto, a proposta foi abandonada. O espaço simplesmente não permitia. O projeto voltou ao arranjo mais realista, 2 lançadores quíntuplos sem recargas. O sistema de maquinário em unidades também retornou. Cada uma das 2 caldeiras foi emparelhada com uma turbina, formando 2 conjuntos independentes. Esses conjuntos foram instalados em compartimentos separados ao longo do casco, distantes entre si, aumentando a capacidade de sobrevivência em caso de danos. Essa disposição exigiu 2 funis. Um deles, porém, foi engenhosamente semi-ocultado, passando por dentro do mastro em treliça logo atrás da ponte. A superestrutura, por sua vez, havia sido ampliada de forma significativa para acomodar, ao menos em teoria, equipamentos de direção de caças, algo que nunca chegou a ser instalado de fato. Esse espaço foi reservado na expectativa de que um novo radar, então em desenvolvimento, pudesse futuramente ser adaptado a destroyers. Era um típico exemplo de projeto pensando à frente, mesmo sem garantias concretas. Inicialmente, o plano previa a construção de 2 flotilhas de 8 navios, totalizando 16 unidades, com mais 4 adicionais, chegando a 20, em uma versão levemente modificada para a Marinha Australiana. Esses navios utilizariam o lançador Limbo no lugar do Squid, perderiam um dos lançadores de torpedos e adotariam variações nos reparos de 40 mm. Ainda assim, manteriam 6 canos antiaéreos no total. Em algum ponto dessas revisões finais, todos os canhões de 20 mm desapareceram completamente do projeto. No fim, nem tudo saiu como planejado. Um dos navios australianos e uma das flotilhas britânicas foram cancelados. O resultado final foi uma classe de apenas 11 destroyers, 8 britânicos e 3 australianos. Esses navios ficaram conhecidos como classe Daring, em homenagem ao navio líder. Em termos de desempenho, eram capazes de atingir algo em torno de 35 nós. Ainda assim, a velocidade máxima oficial sempre foi motivo de debate. Durante esse período, a Royal Navy desenvolveu uma obsessão quase burocrática com a forma de medir velocidade. Levava-se em conta se o navio havia acabado de sair do estaleiro, ou se o casco estava sujo, se operava em águas frias ou quentes, se navegava leve ou carregado, e se aquela velocidade poderia ser mantida por longos períodos ou apenas por curtos intervalos. Como resultado, diferentes fontes citam valores que variam de 30 a 35 nós, dependendo exatamente das condições analisadas. Mais um lembrete de que, no mundo naval, números raramente contam a história completa. E com isso, chegava-se ao fim da linhagem britânica de destroyers armados exclusivamente com canhões. O próximo grande programa da Royal Navy já apontava para outra direção. A classe County, equipada com o míssil Sea Slug, ou, como muitos gostam de brincar, os restos militarizados do programa espacial britânico. Esse salto tecnológico colocava esses navios completamente fora do escopo aqui tratado. Houve, é verdade, uma série de projetos britânicos de destroyers pensados para exportação. No entanto, a maioria deles naufragou ainda no papel, frequentemente bloqueada por disputas internas entre diferentes departamentos do governo. O único projeto realmente bem-sucedido nesse sentido foi a classe Almirante, vendida ao Chile. Mesmo assim, tratava-se de navios armados com canhões e concebidos já no final da década de 1950, o que os coloca fora dessa janela específica de transição imediata do pós-guerra. Isso nos leva, naturalmente, aos Estados Unidos. No ambiente de pós-Segunda Guerra Mundial, a Marinha Americana acabaria recebendo 3 classes distintas de destroyers armados com canhões, tecnicamente falando. Curiosamente, essas classes surgiram com deslocamentos progressivamente menores, mas em quantidades cada vez maiores. A primeira delas nasceu como resposta direta ao choque causado pela análise dos submarinos alemães tipo 21 e tipo 23, além dos estudos sobre os submarinos de propulsão Walter, dos quais esses modelos haviam derivado. A conclusão foi inquietante. A escolta naval do futuro precisaria mudar radicalmente. Os estrategistas americanos visualizaram 2 caminhos possíveis. O primeiro seria uma evolução do destroyer escolta produzido em massa durante a guerra,
navios relativamente simples, construídos em grande número, capazes de formar um anel de sonar ao redor de comboios ou forças-tarefa. Em teoria, isso impediria submarinos modernos de se aproximarem dos alvos principais. O problema é que essa solução era essencialmente passiva. Esses escoltas não teriam velocidade suficiente para perseguir submarinos avançados. Os novos submarinos projetados prometiam velocidades submersas muito superiores às dos escoltas existentes, algo em torno de 25 nós. Mesmo em mar calmo, igualar essa velocidade não significava necessariamente interceptar o alvo. Em mar agitado, a diferença seria ainda mais brutal. A segunda opção era bem mais ambiciosa: construir um navio grande o suficiente para combinar alta velocidade, grande autonomia e capacidade real de perseguição. Um escolta que pudesse caçar submarinos rápidos em praticamente qualquer condição de mar, manter contato por longos períodos e ainda acompanhar uma frota ou comboio sem precisar se afastar constantemente para reabastecer. O preço dessa escolha era óbvio. Esses navios seriam grandes, complexos e caros. Poucos poderiam ser construídos, e justamente por serem poucos, não poderiam se dar ao luxo de serem especializados demais. Precisariam se defender sozinhos contra ameaças aéreas, de superfície e submarinas. Havia ainda outro ponto técnico importante. Um navio maior permitiria o uso de hélices significativamente maiores. Hélices de grande diâmetro deslocam muito mais água por rotação, o que permite operar a rotações mais baixas para a mesma velocidade. Isso reduz ruído, vibração e interferência, fatores críticos para o uso eficaz de sonar, especialmente durante perseguições prolongadas. As especificações iniciais refletiam um foco quase exclusivo na guerra anti-submarino. Previa-se um par de lançadores duplos de torpedos autoguiados de grande profundidade, um em cada bordo, cada um com pelo menos 2 conjuntos de recarga. O armamento de canhões era tratado quase como um detalhe secundário, apenas o suficiente para lidar com submarinos que emergissem. Além disso, o projeto incluía 3 lançadores do sistema Weapon Alpha, um foguete anti-submarino então considerado promissor. A velocidade desejada girava em torno de 35 nós, garantindo uma margem de pelo menos 5 nós sobre um submarino de 25 nós, mesmo em condições adversas. Nesse estágio inicial, o armamento de superfície e antiaéreo era surpreendentemente fraco. 2 reparos duplos de canhões de 3 polegadas eram considerados mais do que suficientes. A premissa era clara: a defesa aérea seria responsabilidade de porta-aviões e destruidores mais generalistas. Essa visão, no entanto, encontrou resistência quase imediata. Alguns oficiais exigiam dobrar o número de canhões de 3 polegadas. Outros defendiam a inclusão de armamento antiaéreo intermediário, como os tradicionais Bofors de 40 mm. Houve também quem argumentasse que posicionar os tubos de torpedo anti-submarino no eixo central em montagens giratórias permitiria que todo o sistema fosse controlado por um único conjunto de direção de tiro. Ao mesmo tempo, surgiram vozes contrárias à própria presença dos Weapon Alpha e dos tubos de torpedo. Esses oficiais preferiam reservar o espaço do convés para um sistema experimental conhecido como GRE, uma espécie de míssil ou drone transportador de torpedos, dependendo da fonte. Diferente do posterior ASROC, o GRE possuía asas completas, funcionando literalmente como uma pequena aeronave não tripulada que levava o torpedo até o alvo detectado. Diversas propostas foram apresentadas. Uma delas utilizava um casco derivado daquele que estava sendo desenvolvido para os novos destruidores de frota, tema que ainda seria abordado mais adiante. Outras 2 reconheciam abertamente o tamanho crescente do projeto e simplesmente adotavam o casco de um cruzador leve da classe Atlantic como ponto de partida. Embora essas versões maiores custassem cerca de 50% a mais, acreditava-se que ofereceriam vantagens decisivas, manteriam velocidade com mais facilidade em mar grosso, seriam plataformas muito mais estáveis e, talvez o mais importante, teriam enorme margem para modernizações futuras. Foi essa visão que venceu. O projeto avançou com o casco maior, agora armado com 3 reparos duplos de canhões de 3 polegadas e nada menos que 10 tubos de torpedo fixos, 5 de cada lado.
Após sucessivas revisões, o navio recebeu uma designação provisória que dizia tudo sobre sua missão: CLK, Cruzador Leve Antissubmarino. Seu deslocamento já ultrapassava as 6.600 toneladas. E, naquele momento, o que havia começado como um grande escolta estava perigosamente próximo de se tornar algo muito maior. O projeto que emergia desse processo agora carregava um perfil bastante impressionante para um destroyer. Ele previa 8 tubos de torpedo, 4 lançadores do sistema Weapon Alpha e 4 reparos duplos de canhões de 3 polegadas, além de 4 montagens duplas fechadas de canhões de 20 milímetros. A estrutura do casco foi reforçada e o bordo livre aumentado, para garantir operação contínua a cerca de 30 nós, mesmo nas piores condições de mar. Havia também uma margem generosa de estabilidade reservada, pensada para cenários extremos, como operações em regiões árticas, onde o acúmulo de gelo poderia alterar drasticamente o centro de gravidade do navio. O próprio desenho do convés e da superestrutura já considerava algo impensável poucos anos antes, a possibilidade de explosões nucleares nas proximidades. A curvatura do convés, as bordas externas e até os sistemas de drenagem foram concebidos para facilitar a descontaminação por jatos de água após exposição radioativa. 2 navios chegaram a ser encomendados em 1948. No entanto, os custos rapidamente se tornaram um problema incontornável. O primeiro deles, o SS Norfolk, acabou sendo construído sozinho, iniciado em 1949. Seu navio irmão foi inicialmente adiado e posteriormente cancelado por completo. O motivo era simples e brutal. Cada unidade custava cerca de 62 milhões de dólares. Hoje isso pode parecer modesto, mas na época era uma cifra assustadora. Ajustado à realidade do final dos anos 1940, esse valor equivalia aproximadamente ao custo de 4 destroyers da classe Gearing da Segunda Guerra Mundial. Em termos relativos, cada Norfolk custava algo próximo à metade de um encouraçado da classe Iowa. Diante disso, o destino do navio estava praticamente selado. Em vez de gerar uma nova classe, o Norfolk passou a maior parte de sua carreira servindo como plataforma de testes, avaliando sistemas que depois seriam instalados em navios produzidos em maior escala. Com isso, a Marinha voltou seus olhos para algo menor e, esperava-se, mais acessível. Assim ressurgia um conceito que vinha sendo discutido de forma intermitente desde os primeiros anos da participação americana na Segunda Guerra Mundial, o que viria a se tornar a classe Meitzer. Pode parecer estranho que uma ideia tão avançada tivesse raízes tão antigas, mas ainda durante o desenvolvimento das classes Sumner e Gearing existia um debate paralelo. Ele levava em conta o aumento de velocidade dos grandes navios americanos, especialmente os encouraçados da classe Iowa, e buscava preservar a tradicional vantagem de velocidade que os destroyers americanos sempre tiveram em relação ao restante da frota. A proposta inicial era ousada, um navio de cerca de 2.000 toneladas, capaz de atingir 38 nós, armado com um novo canhão de 5 polegadas 54 calibres e uma bateria pesada de torpedos. Essa ênfase em torpedos refletia diretamente as lições duramente aprendidas no Pacífico, onde destroyers japoneses haviam obtido sucessos impressionantes, especialmente nas batalhas ao redor de Guadalcanal. Naquele momento, porém, quase todas essas ideias foram rejeitadas. Eram vistas como caras demais, complexas demais ou lentas demais para serem implementadas em plena guerra. Ainda assim, o conceito não morreu. Ele ressurgiu em 1944, quando começaram os estudos para a frota do pós-guerra. A nova proposta previa uma versão ainda mais alongada da classe Gearing, que, vale lembrar, já era uma evolução da classe Sumner. O objetivo era alcançar 40 nós em provas, o que se traduziria em algo como 38 nós em serviço. O problema era que, mesmo com quase 3.800 toneladas de deslocamento, o projeto enfrentava um dilema clássico: ou atingia a velocidade desejada com autonomia extremamente limitada, ou mantinha alcance aceitável à custa de velocidade. Chegou-se a considerar uma solução engenhosa e controversa. Alguns tanques de combustível poderiam ser esvaziados, sem serem imediatamente compensados com água de lastro. Isso reduziria o peso do navio durante a corrida de alta velocidade. Com os tanques parcialmente vazios, o destroyer poderia atingir cerca de 39 nós.
Com tanques cheios, no entanto, sua velocidade máxima cairia para algo em torno de 36 nós. Essa obsessão por velocidades extremas talvez tenha sido influenciada por um fator curioso. Naquele período, vários destroyers franceses de grande porte, capturados ou internados, estavam em portos americanos. Eles eram capazes de velocidades impressionantes, embora à custa de autonomias tão curtas que seriam inaceitáveis para uma marinha focada no vasto teatro do Pacífico. Ao final de 1944, a maioria dos oficiais superiores da Marinha dos Estados Unidos começou a convergir para uma posição mais pragmática. Preferiam um navio capaz de manter 35 a 36 nós com grande autonomia, em vez de um modelo mais rápido, porém limitado em alcance. Ainda assim, alguns insistiam em velocidades de 38 nós e até defendiam tubos de torpedo recarregáveis. Isso deu origem a uma longa sequência de estudos e revisões que se estenderam até o fim da guerra e pelos primeiros anos do pós-guerra. Em uma das configurações iniciais, o destroyer teria 10 torpedos em 2 lançadores quíntuplos, 3 reparos duplos de canhões de 5 polegadas 54 calibres, além de 3 reparos duplos de canhões de 3 polegadas, de 50 ou 70 calibres, complementados por canhões de 20 milímetros. Em revisões posteriores, os canhões de 20 milímetros foram eliminados, substituídos por 4 reparos duplos de 3 polegadas, simplificando o armamento e melhorando o alcance. Essa mudança, porém, elevou o deslocamento padrão de cerca de 2.600 para aproximadamente 3.300 toneladas. Em meio a esse processo, o Bureau of Ordnance sugeriu uma ideia curiosa: desenvolver um lançador de torpedos com 10 tubos empilhados, capaz de substituir os 2 lançadores quíntuplos sem perda de poder de fogo, mas ocupando menos espaço no conversa. Esse espaço liberado poderia então ser usado para outros sistemas de armas. Pouco depois do fim da guerra, com o deslocamento crescendo continuamente, surgiu uma proposta ainda mais radical: abandonar completamente os torpedos antinavio e focar exclusivamente na guerra antissubmarino. Nesse cenário, o navio receberia 2 lançadores duplos de torpedos ASW, cada um com múltiplas recargas. Os canhões duplos de 5 polegadas seriam substituídos por montagens simples do mesmo calibre, equipados com um novo sistema automático de carregamento capaz de igualar ou até superar a cadência das montagens duplas manuais. Com a mudança definitiva de foco para a defesa antiaérea e a guerra antissubmarino, a disposição dos canhões também foi alterada. Em vez de 2 montagens avante e uma a ré, passou-se a um único canhão avante e 2 à popa. Isso permitiu maior elevação do casco à frente, melhorando significativamente o comportamento em mar agitado. O destroyer americano do pós-guerra estava deixando de ser apenas um escolta. Ele estava se transformando em algo novo. Ao longo dessas revisões do pós-guerra, o lançador de foguetes antissubmarino Weapon Alpha começou a aparecer com cada vez mais frequência. Em algumas propostas, surgia em pares, em outras em número maior, variando também sua posição ao longo do convés conforme o equilíbrio entre estabilidade, campo de tiro e espaço disponível. Dependendo da combinação de armamentos, sensores e velocidade pretendida, o deslocamento padrão dessas opções oscilava bastante, começando em cerca de 3.300 toneladas e chegando perigosamente perto das 3.800. Um fator decisivo nessa variação era a possível instalação de grandes radares de vigilância aérea, em especial o volumoso radar SX. Caso fosse incluído, o navio deixaria de ser apenas um escolta antissubmarino para assumir também o papel de piquete radar, ampliando consideravelmente sua importância estratégica e, claro, seu tamanho e custo. Em meio a esse processo, houve até uma tentativa de seguir por um caminho mais modesto. Surgiu uma proposta de embarcação menor, armada apenas com alguns reparos duplos de canhões de 3 polegadas, pensada quase exclusivamente como plataforma de sensores. A ideia era que ela atuasse como multiplicadora de capacidades para outros navios, contando apenas com armamento mínimo para a autodefesa. Apesar de interessante no papel, esse conceito não avançou muito.
O projeto que realmente chamou atenção foi identificado internamente como J-13. Ele previa um deslocamento padrão em torno de 3.650 toneladas e um armamento equilibrado, 2 canhões simples de 5 polegadas por 54 calibres, 2 reparos duplos de 3 polegadas, inicialmente de 50 calibres, depois planejados para 70, 2 lançadores Weapon Alpha e 2 lançadores duplos de torpedos anti-submarino. Esse arranjo agradava por um motivo específico. Ele permitia ao navio enfrentar 2 tipos distintos de ameaça ao mesmo tempo. Com um conjunto de armas avante e outro a ré, era possível, ao menos em teoria, engajar um alvo aéreo enquanto se combatia um submarino ou ameaça de superfície em outro setor. Para emergências extremas, alguns canhões de 20 mm foram mantidos, pensados como último recurso caso uma pane elétrica imobilizasse os sistemas principais. Esse projeto acabaria dando origem à classe Meteor. Ainda assim, mesmo sendo significativamente mais barata que a classe Norfolk, o que não era exatamente difícil, apenas 4 navios foram efetivamente construídos. O motivo envolvia 2 fatores principais: o custo ainda elevado e o fato de que os novos canhões de 3 polegadas 70 calibres simplesmente não estavam prontos. Eles só seriam instalados de fato em meados da década de 1950. Além disso, esses navios testaram uma planta propulsora de vapor operando a 1.200 psi. Na prática, essas caldeiras se mostraram problemáticas, exigindo manutenção intensa e apresentando desafios operacionais consideráveis. Enquanto isso, dentro da própria Marinha, alguns departamentos já haviam entendido que aquele caminho não era sustentável em larga escala. Era necessário algo diferente. Um navio que pudesse ser produzido em números elevados, equilibrado em capacidades e sem custos proibitivos. Em termos simples, a ideia era criar um novo Fletcher, e não repetir o modelo da classe Gearing ou apostar em conceitos experimentais demais. Esse esforço recebeu a designação SCB-85. No papel, tratava-se de um navio de aproximadamente 2.500 toneladas, armado com 3 canhões simples de 5 polegadas 54 calibres, 4 reparos duplos de canhões de 3 polegadas 50 calibres, 4 tubos de torpedo fixos compatíveis com diferentes modelos, 2 lançadores Hedgehog e cargas de profundidade convencionais. A velocidade máxima seria reduzida para cerca de 32 nós, um valor considerado mais realista e econômico. Outros setores começaram a sugerir modificações. Alguns defendiam a inclusão de 1 ou 2 lançadores Weapon Alpha. Outros pediam a manutenção de canhões de 20 mm para defesa próxima. Houve até quem propusesse um arsenal anti-submarino quase absurdo: 26 torpedos, com 4 nos lançadores e nada menos que 22 como recarga. Quando os engenheiros analisaram tudo com mais cuidado, perceberam que não havia como atender a todas essas exigências dentro do limite de 2.500 toneladas. Mesmo reduzindo a bateria de 3 polegadas para apenas 2 reparos duplos, o deslocamento ainda estourava. A solução foi aceitar um aumento para cerca de 2.800 toneladas, mantendo o restante dos requisitos. Essa mudança refletia uma transformação doutrinária importante. Em vez de caçadores de submarinos independentes, capazes de se afastar da frota para perseguições longas, a prioridade passou a ser um escolta robusto, confiável e equilibrado, capaz de operar junto aos grandes navios. A caça antissubmarina pesada ficaria, em grande parte, a cargo de destroyers da Segunda Guerra Mundial convertidos para essa função. O resultado final foi a classe Forrest Sherman, com 18 unidades construídas. Esses navios teriam uma carreira longa e versátil, passando por inúmeras modificações ao longo dos anos, desde ajustes relativamente pequenos até conversões profundas que alteraram radicalmente suas capacidades. 2 deles ainda existem hoje, o USS Addison e o USS Turner Joy, preservados como navios-museu. E com eles se encerrou uma era. A classe Forrest Sherman foi a última geração de destroyers da Marinha dos Estados Unidos projetada com base principal em canhões. As classes seguintes já nasceriam com sistemas de mísseis antiaéreos, ainda que, curiosamente, os primeiros navios da classe Farragut tenham entrado em serviço sem seus lançadores Terrier instalados.
E assim, o foco se desloca para outra marinha que também buscava se reconstruir após a guerra, a francesa. No pós-guerra Segunda Mundial, a Marine Nationale herdou uma frota fragmentada. Navios alemães e italianos capturados, remanescentes da frota pré-guerra e unidades desgastadas pelo conflito. Grande parte precisava ser substituída rapidamente, seja por desgaste extremo, inadequação ao cenário moderno ou pela simples impossibilidade logística de manter tantos tipos diferentes de peças e sistemas. O cenário era agravado pelo estado da infraestrutura naval francesa. Estaleiros haviam sido bombardeados, sabotados, abandonados ou simplesmente degradados após anos de ocupação e conflito. Tudo precisava ser reconstruído quase do zero. Diante desse cenário, em 1946, a França decidiu projetar um novo destroyer que representasse um passo atrás em tamanho e velocidade em relação aos grandes contratorpedeiros do período pré-guerra. Como ponto de partida teórico, foi escolhida a classe Gearing americana, mas apenas no papel. Com muitos dos engenheiros do período pré-guerra ainda ativos, o novo projeto rapidamente ganhou identidade própria. Assim nasceu o que ficaria conhecido como classe T-47, ou classe Surcouf, carregando influências claras dos antigos destroyers franceses, adaptadas às lições duramente aprendidas na Guerra Moderna. 3 propostas principais foram analisadas, e uma delas acabou sendo escolhida rapidamente. Nessa opção, o sistema de propulsão previa cerca de 63.000 cavalos-vapor, medida francesa conhecida como cheval-vapeur, bastante próxima do conceito de potência no eixo. Essa energia era entregue por 2 conjuntos de turbinas acionando 2 hélices. Para aumentar a capacidade de sobrevivência em combate, as salas de caldeirias e as casas de máquinas eram fisicamente separadas e independentes. Ainda assim, o projeto permitia algo essencial. Caso uma das caldeiras fosse inutilizada, o vapor poderia ser redirecionado para alimentar ambas as turbinas a partir da sala restante. Era uma solução prática, pensada claramente com danos de guerra em mente. No papel, o navio havia sido projetado para manter 34 nós de forma sustentada. Porém, durante provas de mar com carga reduzida, mostrou um desempenho bem mais ousado, alcançando algo entre 38 e 39 nós, um número que muitos considerariam tipicamente francês. O armamento principal seguia a lógica dos destruidores americanos da época em termos de quantidade, mas não em filosofia. Em vez dos tradicionais canhões de origem norte-americana, os franceses optaram por 6 peças de 127 mm com 54 calibres, de projeto nacional, montadas em 3 torres duplas semiautomáticas. A disposição também era invertida em relação aos Gearings, uma torre avante e 2 a ré, em arranjo superposto. Inicialmente, a ideia era empregar os canhões franceses de 130 mm herdados do período pré-guerra. Porém, a decisão foi revista. Optar pelo calibre de 5 polegadas permitia utilizar os vastos estoques de munição disponíveis da Marinha dos Estados Unidos, ainda que com cargas propelentes francesas próprias. Essas armas tinham capacidade antiaérea real, com elevação máxima de cerca de 80 graus. Complementando esse conjunto, o navio recebia 3 torres duplas adicionais de canhões de 57 mm, uma evolução direta dos consagrados Bofors de 40 mm, agora ampliados. Uma dessas torres ficava à frente, superposta ao canhão principal dianteiro. As outras 2 eram montadas lado a lado logo após as chaminés, elevadas sobre uma base que as colocava praticamente no mesmo nível da torre principal traseira mais avançada. Algumas peças isoladas de 20 mm completavam a defesa de curto alcance. O armamento de torpedos era impressionante. No total eram 12 tubos distribuídos em 4 lançadores triplos, mas divididos por função. 2 lançadores AT-47 de tamanho completo ficavam a ré, um de cada lado do navio, voltados principalmente para o emprego de torpedos antinavio. Já 2 lançadores menores, do tipo KT-50, eram instalados mais à frente, entre as chaminés, destinados ao combate anti-submarino.
Esses torpedos antissubmarino pesados eram curiosos, não possuíam guiagem acústica. Em vez disso, operavam com profundidade variável, alta velocidade, cerca de 50 nós, e uma ogiva extremamente potente. A doutrina previa o lançamento simultâneo de 3 torpedos em leque, ajustados para uma mesma profundidade. Não por acaso, os próprios franceses os apelidaram informalmente de cargas de profundidade autopropulsadas. De certa forma, eles ocupavam o espaço conceitual entre sistemas como o Limbo e o Weapon Alpha, só que atuando horizontalmente. Com o tempo, torpedos guiados seriam incorporados à classe, modernizando essa capacidade. O conjunto de sensores era extenso para a época, com radares e sonares robustos. Ao todo, 12 navios seriam construídos no início da década de 1950, e a maioria permaneceria em serviço até os anos 1970 ou mesmo 1980. Na década de 1960, porém, a classe passou por uma divisão profunda. 3 unidades foram convertidas em navios capitães. Para isso, perderam a torre dupla de 57 mm Avante, os lançadores antissubmarinos dedicados e parte do armamento leve. Em troca, receberam superestruturas muito maiores, capazes de acomodar um almirante e seu estado-maior. Outras 4 embarcações seguiram um caminho diferente. Tornaram-se navios de defesa aérea com mísseis. As torres principais e os lançadores de torpedos antinavio a ré deram lugar a um lançador de mísseis Tartar, enquanto um pesado morteiro antissubmarino foi instalado à frente. As 5 unidades restantes foram transformadas em escoltas antissubmarina dedicadas. Quase todo o armamento original foi removido, exceto os tubos de torpedos ASW. No lugar, surgiram 2 canhões automáticos de 100 mm, um Avante e outro a ré, um lançador de foguetes antissubmarino de 6 tubos na proa e na popa o sistema de mísseis Malafon. Uma dessas embarcações, a Malier Brezé, sobrevive até hoje como navio-museu. Na segunda metade da década de 1950, essa linhagem evoluiria para a classe T-53, essencialmente uma versão refinada dos T-47. 5 desses navios foram projetados especificamente para escoltar os novos porta-aviões da classe Clemenceau. Um 6º navio, o La Galissonière, foi convertido em plataforma de testes para armamentos antissubmarino de nova geração. Externamente, os T-53 eram quase indistinguíveis dos T-47 quando vistos de frente, com exceção dos sensores. Mas havia mudanças importantes. Os lançadores antissubmarinos menores acima das chaminés desapareceram. Os tubos de torpedo laterais passaram a aceitar tanto torpedos antinavio quanto modelos guiados antissubmarinos. Entre esses lançadores surgiu um novo sistema, um lançador de foguetes antissubmarino de 375 mm, com 6 tubos utilizando os mesmos projéteis Bofors empregados em destruidores suecos, como o Småland. Cada foguete pesava cerca de 1/4 de tonelada e podia ser disparado a um ritmo de 1 por segundo, seguido de uma recarga completa de cerca de 1 minuto e meio a partir de um painel inferior. O La Galissonière, por sua vez, se tornou pioneiro no uso operacional do míssil Malafon, que depois equiparia vários T-47 modernizados. Além disso, possuía um pequeno convoo para helicópteros, um morteiro antissubmarino quádruplo de 305 mm, 2 lançadores triplos de torpedos de tamanho completo e 2 canhões simples de 100 mm à frente. Algumas dessas embarcações ainda seriam modificadas nos anos 1970 para funções específicas, mas a partir daquele ponto, todos os novos navios de escolta franceses já nasceriam com mísseis como elemento central do projeto. A Itália seguiu um caminho um pouco diferente no pós-guerra. Inicialmente, recompôs sua marinha com destruidores excedentes da Marinha dos Estados Unidos e com 2 antigos cruzadores leves da classe Capitani Romani, reconstruídos como grandes destruidores, a classe San Giorgio. Por terem origem como cruzadores, eles fogem um pouco do escopo desta análise. Os últimos destruidores italianos armados exclusivamente com canhões seriam a pequena classe Impetuoso, no início da década de 1950.
Esses navios retomaram conceitos do projeto de guerra Comandante Medalhaggio, voltando à configuração clássica italiana: 4 canhões principais, com uma torre dupla avante e outra a ré. E com eles, encerrava-se definitivamente a era dos destruidores a canhão na Europa Ocidental. Desta vez, porém, os italianos optaram por uma solução prática e imediata: utilizar torres duplas de canhões americanos de 5 polegadas e 38 calibres, um modelo já amplamente disponível no pós-guerra. A escolha fazia sentido. Havia grandes estoques desse armamento, ele era confiável e bem conhecido e reduzia drasticamente o tempo e o custo de desenvolvimento. Para a defesa antiaérea, o navio recebeu um conjunto considerável de canhões Bofors de 40 mm. Ao todo, eram 16 peças distribuídas em 2 reparos quádruplos e 4 duplos. A disposição era simétrica. Em cada bordo, um reparo quádruplo e 2 duplos. Os reparos duplos ficavam aproximadamente alinhados com cada uma das chaminés, enquanto os quádruplos eram elevados em plataformas com boa visibilidade sobre a torre principal de ré. O armamento de torpedos incluía inicialmente 2 lançadores triplos, um de cada lado, posicionados entre as chaminés. No entanto, com a evolução das doutrinas navais e o foco crescente na ameaça submarina, esses lançadores logo foram substituídos por tubos fixos dedicados exclusivamente a torpedos anti-submarino. Algumas cargas de profundidade ainda faziam parte do arsenal, mas o verdadeiro destaque no combate submarino era um sistema bastante incomum para destroyers italianos: um morteiro anti-submarino rotativo de 12 polegadas. Ele ficava instalado em posição superposta logo atrás da torre dianteira de 5 polegadas, com aparência imponente e clara inspiração nos sistemas de morteiros pesados que estavam se tornando populares naquele período. Apenas 2 navios dessa classe seriam construídos, mas ambos permaneceriam em serviço ativo por décadas, chegando até os anos 1980. Um testemunho da robustez do projeto e da adaptação gradual às mudanças tecnológicas. E com isso, chegamos finalmente à União Soviética. Aqui, o panorama precisa ser abordado de forma mais sucinta, em parte porque as informações disponíveis são mais fragmentadas. Ainda assim, para completar o quadro, vale a análise. O Projeto 30, conhecido no Ocidente como Classe Ognievoi, atravessou a Segunda Guerra Mundial. Os primeiros navios foram iniciados antes do conflito, enquanto os últimos só seriam concluídos depois dele. No pós-guerra, a Marinha Soviética se viu diante de um cenário desafiador: uma OTAN com centenas de destroyers modernos já em operação. A resposta precisava ser rápida. Para acelerar a produção, surgiu o Projeto 30 bis. Essencialmente uma versão levemente atualizada do Projeto 30 original, com o mínimo de alterações necessárias para incorporar equipamentos mais modernos. Esses navios foram pensados para produção em massa, com seções pré-fabricadas, em um conceito que lembrava, em espírito, os U-Boots tipo 21 alemães. O deslocamento padrão ficava pouco acima das 2.300 toneladas. O armamento principal consistia em 2 torres duplas de 130 mm de uso exclusivamente anti-superfície, uma à proa e outra à popa. A defesa antiaérea incluía uma torre dupla de 85 mm posicionada acima da torre principal traseira, além de 7 canhões individuais de 37 mm. O poder de torpedos era respeitável, com 10 tubos distribuídos em 2 lançadores quíntuplos. No entanto, fora algumas minas e cargas de profundidade, o navio não era particularmente bem equipado para o ambiente naval que emergia após 1945. Apesar disso, para seu tamanho, possuía um conjunto relativamente denso de sensores, incluindo radares e sonares. Dezenas dessas embarcações foram construídas. Muitas passariam por modernizações posteriores, recebendo armamentos antiaéreos mais pesados, lançadores de foguetes anti-submarino e outros aprimoramentos. Ainda assim, sua função principal sempre foi clara: servir como solução temporária para inflar rapidamente os números da frota soviética.
O plano ideal previa que esses navios fossem substituídos por um projeto mais avançado, o Projeto 41, conhecido como classe Neustrashimi. Tratava-se de um destroyer maior, com cerca de 3.100 toneladas e velocidade em torno de 36 nós. Mantinha duas torres duplas de 130 milímetros, de dupla função, mas agora com canhões verdadeiramente de dupla função. Esse armamento era complementado por baterias antiaéreas quádruplas de 45 milímetros, 2 lançadores quíntuplos de torpedos e sistemas anti-submarino mais modernos. O resultado era um navio bem equilibrado para o imediato pós-guerra, embora talvez ainda excessivamente focado no combate a grandes navios, em um momento em que outras marinhas já priorizavam claramente a defesa aérea e a guerra anti-submarino. O problema era o custo. Apenas um exemplar foi construído. Ele acabou servindo principalmente como navio de testes, enquanto os projetistas soviéticos buscavam algo mais viável para a produção em série. A resposta veio com o Projeto 56, conhecido como classe Kotlin. O deslocamento padrão foi reduzido para algo próximo de 2.700 toneladas, ao menos em teoria. O armamento principal permaneceu com duas torres duplas de 130 milímetros, de dupla função, mas a planta propulsora foi reforçada para permitir velocidades de até 38 nós. A defesa antiaérea foi ampliada com mais baterias quádruplas de 45 milímetros e os 10 tubos de torpedo foram mantidos. Naturalmente surge a pergunta: como tudo isso coube em um casco menor? A resposta está nos compromissos. O alcance foi reduzido significativamente, assim como a capacidade de estocagem. Além disso, versões mais leves de armamentos foram empregadas. Materiais como alumínio passaram a ser usados extensivamente no casco e na superestrutura, e a soldagem substituiu métodos mais antigos de construção. Mesmo assim, o deslocamento real acabou ficando acima da meta original. Em teoria, o projeto oferecia boas possibilidades de modernização, especialmente se o pesado armamento de torpedos e a artilharia média fossem substituídos por sistemas mais modernos. No entanto, após a construção de 27 unidades, a produção foi interrompida. O motivo era simples: os primeiros mísseis soviéticos já estavam prontos para serem instalados em navios de guerra. Ainda não eram mísseis antiaéreos, como os vistos no Ocidente, mas sim mísseis antinavio. O futuro estava claro, e os destroyers puramente armados com canhões começavam a perder espaço. Alguns navios da classe seriam posteriormente adaptados para operar mísseis antiaéreos, geralmente sacrificando um dos lançadores de torpedos, substituindo canhões médios por sistemas mais modernos e incorporando lançadores de foguetes anti-submarino. Alguns deles permaneceriam em serviço até o final da Guerra Fria. E assim se encerra nossa visão panorâmica, quase um sobrevoo em alta velocidade sobre os últimos destroyers armados exclusivamente com canhões das grandes marinhas, construídos aproximadamente na década que se seguiu ao fim da Segunda Guerra Mundial. Essa foi a última parada dessa jornada. Obrigado por acompanhar até aqui. Se tiver sugestões de navios ou temas para futuros vídeos, deixe nos comentários. E não se esqueça de participar da discussão no post fixado. Até a próxima!